começou a falar já de negação de proposições simples, né? A gente finalizou a parte de sinônimos, então bora fazer uma recapitulação rápida aqui de sinônimos lógicos, né? A gente trabalhou. Bora lá. Na nossa última aula, a gente trabalhou sinônimos lógicos. Então, bora ver aqui rápido uma recapitulação que vem a ser, né? Sinônimo lógico. O que são sinônimos lógicos? São duas expressões, são ditas sinônimos lógicos, tá? Quando, em uma determinada proposição lógica, uma pode ser substituída pela outra, de modo que o sentido e o valor lógico da proposição não mudam, tá? Então, vamos ver, por exemplo. É interessante que, na prática, a gente faça a avaliação direto, logo, em exemplos, né? Às vezes, a gente fica muito tempo falando de teoria, você se perde, não pega o fio da meada, que é o que interessa para quem faz concurso, é o fio da meada, é como fazer a questão. Então, vamos direto a isso. Então, vamos destacar alguns sinônimos lógicos aqui. Por exemplo, par, nós destacamos todo número, quando a expressão é par, pode ser substituída por não é ímpar. E vice-versa. Se você tem numa proposição lógica essa expressão, você pode trocar uma pela outra dentro de uma proposição lógica, certo? Então, a expressão é par pode ser substituída pela expressão não é ímpar. E vice-versa. Não é ímpar pode ser substituída pela expressão é par. A mesma coisa, a expressão é ímpar pode ser substituída pela expressão não é par, certo? Então, um exemplo que a gente deu, o número 2, ele é par. Então, a gente pode trocar a expressão é par pela expressão não é ímpar, porque está aqui, olha, elas são sinônimos lógicos, tá vendo? E aí, quando a gente faz isso, automaticamente a minha proposição permanece o mesmo sentido e o valor lógico permanece também inalterado. Eu estou dizendo aqui que 2 não é par. É a mesma coisa de eu dizer que o número 2 não é ímpar. Pode ver, 2 não é par. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso, porque nós sabemos que todo número par, o número 2, ele é par. Agora, bora ver a outra proposição equivalente. O número 2 não é ímpar. Isso também é falso, não é isso? O número 2 não é ímpar. Não é ímpar significa que ele é par. Não é isso? Então, eu troquei a não é par, não é ímpar. Não ser ímpar significa é par. Tá certo? Ok. Então, o 2 é par, significa que o número 2 não é ímpar. Tá? Então, aqui o número 2 é par, é verdadeiro, desculpe. Aqui o número 2 é par, ele é verdadeiro. Claro, todo número, o 2 ele é número par, tá? E quando eu digo que o número 2 não é ímpar, estou dizendo que se ele não é ímpar, obrigatoriamente ele é par. Então, realmente, isso aqui é verdadeiro, né? Porque nós sabemos que o 2 não é ímpar, tá? Muito bem. Um outro exemplo de sinônimo lógico é estar morto é a mesma coisa de não estar vivo. E vice-versa. Estar vivo é a mesma coisa de não estar morto. Então, eu posso trocar um pelo outro numa expressão, numa proposição lógica. Vamos ver. Olha, Sérgio está morto. Eu posso trocar essa expressão Sérgio está morto pela expressão Sérgio não está vivo. É a mesma coisa, né? Então, dizer que Sérgio está morto é a mesma coisa de dizer que Sérgio não está vivo, né? Se você fala que alguém não está vivo, consequentemente, você conclui que essa pessoa está o quê? Morta, tá certo? Então, pode ver que o sentido é o mesmo, tá? Não mudou o sentido. E, é claro, se Sérgio está morto é verdadeiro, então também vai se tornar verdadeiro dizer que Sérgio não está vivo. Tá certo? Muito bem. E aí a gente fez um outro exemplo. É verdade, é a mesma coisa que não é falso. E é falso é a mesma coisa que não é verdade. Te deu exemplo. É verdade que Marcos corre, tá certo? Eu posso trocar essa expressão. É verdade pela expressão não é falso que Marcos corre, né? Então, se for verdadeiro essa primeira proposição, então é verdade que Marcos corre sendo verdadeiro. Então, é a mesma coisa que dizer que não é falso que Marcos corre, não é isso? Então, se não é falso, significa que é verdadeiro, tá certo? Então, é um outro sentido, uma outra proposição, são outras expressões que são chamadas de sinônimos lógicos, tá? É culpado, não é inocente.
é inocente, não é culpado. Da mesma forma, não é isso? Então, num exemplo, José é culpado. É a mesma coisa que dizer José não é inocente. Então, a gente troca uma expressão pela outra, o sentido da minha proposição continua mesmo, tá? E o valor lógico também é inalterado. Se esta aqui for verdadeira, ou seja, se José não é culpado, é a mesma coisa de dizer que não é inocente. Então, também continua verdadeiro aqui. Não muda o valor lógico, tá certo? Da proposição. Ok? Uma observação. É feio não é sinônimo de não é bonito, né? Então, se eu falo que ele é feio, eu não posso dizer que ele não é bonito, é a mesma coisa. Não. Se ele é feio, o ponto não é sinônimo de não é bonito. Então, não é bonito é outra coisa, tá certo? Então, cuidado, esse aqui é pegadinha. Normalmente cai em concurso a pessoa pensar, tá? Aí você me diz assim, tudo bem, Márcio, você me deu 1, 2, 3, 4 exemplos e um não exemplo. Como é que eu sei, por exemplo, quais que podem cair na prova? Bom, primeiro, esses que eu te falei podem cair, tá? E me perguntas assim, Márcio, e outros exemplos, eles podem cair numa prova, sim ou não? Outros exemplos, eles podem cair? Pode, vai depender de cada situação, né? Então, mas como é que eu vou ter esse controle, Márcio, de quais são os sinônimos que existem? Você não, é difícil de ter controle, né? Sempre você pode, cada um, a banca, por exemplo, ela pode resolver pensar num exemplo que está fora dos outros que já foram usados em todos os anos anteriores. Então, você vai partir um pouco da análise que você faz no momentâneo. Então, a grande questão é você conhecer o maior número possível de exemplos e torcer para que caia um desses que você conhece, tá certo? Então, a gente deu alguns aqui para você e conforme for aparecendo prova, se a gente encontrar outros, a gente vai marcando para ti, olha, isso aqui é um sinônimo lógico, pode usar a partir de agora. E assim a gente vai criando esses sinônimos, tá certo? E elencando um rol de exemplos para ti, beleza? Muito bem. Então, aí a gente começou na aula anterior também a falar de negação de proposições. Primeiro caso, a gente vai aprender a negar proposições simples. Então, a gente começou a arguir sobre essas questões. Então, vamos lá ver como é que a gente faz a negação de proposições simples. Lembrando que a negação de proposições, você pode negar proposições simples, você pode negar proposições compostas. Então, esses são os dois primeiros, são as primeiras ideias que a gente pensa. Negação de proposições simples e negação de proposições compostas. Mas também a gente tem o que nós chamamos de quantificadores, existenciais e universais. E aí pode ter proposições que possuam quantificadores. E aí a gente precisa também aprender a negar proposições com quantificadores. Nesse início aqui, a gente vai aprender a negar proposições sem quantificadores. Essas aqui são proposições sem quantificadores. O segundo ideia vai ser aprender a negar proposições com quantificadores, tá? Então, a negação de proposições, ela se subdivide em vários casos. Primeiro, negações com proposições simples e proposições compostas. Depois, proposições com quantificadores e proposições sem quantificadores. A gente vai iniciar aqui a negação de proposições simples sem quantificadores. Tá? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Para negar uma proposição simples, né, nós falamos na aula passada que basta negar a declaração feita, né, de uma das seguintes formas apresentadas nos exemplos a seguir. É meio que existe uma referência, uma forma padrão que você faz inicialmente, mas ela pode variar, essas formas de negar uma proposição, tá? Mas a gente está te dando as bases, que são aquelas que são mais cobradas em concursos, tá? Se ele fugir muito disso, fatalmente, a chance de as pessoas errarem vai ser muito alta. Então, normalmente, a gente concentra nesses exemplos que a gente vai dar para você, nesses modelos de negações que a gente está falando, ok? Exemplo 1. A negação da proposição P. P é a letra minúscula do alfabeto, é como a gente representa uma proposição. A gente coloca P e 2 pontos e em seguida escreve a proposição. Então, a proposição P é Marcos é médico, tá certo? Então, eu quero negar esta proposição. Então, ela pode ser dada por qualquer uma das 3 proposições abaixo. Então, a forma negada dessa proposição pode ser uma dessas 3 aqui, ó. Marcos não é médico. Se eu digo que ele é médico, como é que eu nego? Eu digo que ele não é médico. Isso é natural, é uma coisa nossa, do nosso português. Também eu posso dizer, não é verdade que Marcos é médico, né? Também eu posso dizer isso. E uma outra forma, é falso que Marcos não é médico. Então, essas são as 3 formas básicas que nós temos de negar
uma proposição lógica. No caso, uma proposição simples, na qual não há o aparecimento de quantificadores. Tá? Aí você pergunta, mas o que são quantificadores? Mais lá frente, nós vamos falar de quantificadores. Tá? E aí você vai lembrar o que são quantificadores. Por enquanto, você só precisa saber esse tipo de exemplo que a gente vai te dar aqui. Ok? Muito bem. Então, a negação dessa proposição Marcos é médio pode ser qualquer uma dessas três. Vamos observar o que mudou da estrutura da proposição P para a sua forma negada. Tá? Eu tenho três formas negadas da proposição P aqui, Marcos é médico. A primeira delas, qual é a diferença? Marcos é médico para Marcos não é médico. O que aconteceu para me negar? O que foi feito? Olha, se você observar, a proposição P é Marcos é médico e a negação dela na primeira forma, a diferença é o acréscimo do advérbio de negação antes do verbo. Ah, mas então quer dizer que uma das formas para me obter a forma negada de uma proposição é você adicionar o advérbio de negação antes do verbo. É isso, Márcio? É, perfeito, é isso mesmo. Então, uma das formas é você adicionar antes do verbo, tá? O advérbio de negação. Não. Quando você faz isso, automaticamente você obtém a forma negada da proposição P. Então, essa é uma forma. Então, colocar advérbio de negação antes do verbo. Ponto. É a primeira forma. Qual é a segunda forma? A segunda forma, vamos comparar. Olha, não é verdade que Marcos é médico. Então, eu tenho aqui Marcos é médico, a minha proposição P. E qual foi a diferença para a proposição original? É que eu acrescentei essa expressão. Não é verdade. E eu usei esse que aqui, essa proposição que, para unificar as duas expressões, né? Não é verdade que junto com a proposição. Então, não é verdade na frente, eu poderia até colocar assim, não é verdade que na frente nega a minha proposição. Então, a segunda forma, como é que eu nego? Basta acrescentar a expressão não é verdade que antes da minha proposição. Quando eu faço isso, automaticamente eu obtenho uma forma negada da proposição Marcos é médico, tá? Então, mas então, também uma outra forma é acrescentar a expressão não é verdade que antes da proposição. Quando eu faço isso, eu obtenho a forma negada? Perfeito. Quando você faz isso, você vai obter a forma negada. Então, é a segunda forma que a gente faz, tá certo? E a terceira forma é usando sinônimos, né? Se você observar, não é verdade é sinônimo de quem? Sinônimo lógico de é falso. Então, eu posso trocar essa expressão aqui, olha, não é verdade, pelo sinônimo lógico é falso. Então, a expressão ficaria assim, é falso que Marcos não é médico. Então, eu também posso negar a minha proposição usando o sinônimo lógico. Em vez de falar não é verdade, eu coloco é falso. Substituo a expressão não é verdade pelo sinônimo lógico, que é falso, e fica é falso que Marcos é médico. Então, essa é a terceira forma de negar uma proposição simples, tá certo? Então, é assim que a gente vai trabalhar, tá? Inicialmente, essas três primeiras formas aí, tá? Colocando, a primeira, colocando o advérbio de negação antes do verbo, beleza? Segunda, acrescentando a expressão não é verdade que antes da minha proposição, não é isso? Bem aqui à frente. E, por último, trocar a expressão não é verdade pelo seu sinônimo lógico, é falso. E pronto, eu tenho a outra forma negada. Então, inicialmente, nós vamos ter essas três primeiras formas, tá bom? Muito bem. Um outro exemplo, a negação da proposição que Davi está vivo, né? Pode ser dada por qualquer uma das quatro proposições abaixo. Olha, aqui no exemplo 1 eu tinha 3. Agora, no exemplo 2, eu vou ter 4. Então, você pode observar que, dependendo da proposição, você pode ter mais de uma, mais de duas, mais de 3, até 4, até 5 formas negadas. Isso vai depender dos seus conhecimentos, principalmente envolvendo forma negada e sinônimos lógicos, por exemplo. Muito bem. Exemplo, a primeira forma negada. A primeira forma consiste em quê? Em adicionar o advérbio de negação antes do verbo. Olha, o meu verbo está aqui, o estar, não é isso? Então, antes, entre Davi e estar, eu coloco o advérbio de negação não. Está aqui, olha. Davi não está vivo. Então, agora eu acabei de transformar na minha forma negada a minha proposição. Davi está vivo. Então, eu acrescento o advérbio de negação antes do verbo. Segunda forma, acrescentar a expressão não é verdade que antes da proposição. Então, vamos lá.
Aliás, antes disso, nós vamos fazer, usar aqui o que nós chamamos que nós chamamos aqui do sinônimo lógico, porque eu conheço essa expressão aqui, ó, Davi está vivo, eu posso substituir essa expressão de forma que eu não mudo nem o sentido, nem o valor lógico da proposição. Por quem não está vivo, eu posso trocar pela expressão está morto. Olha, não está vivo é sinônimo lógico de não estar morto. Então, essa expressão Davi está morto é também uma forma negada da minha proposição Davi está vivo, né? Porque eu usei aqui o sinônimo lógico, não está vivo, é sinônimo lógico de estar morto. Então, eu troquei não está vivo por estar morto. Então, essa aqui também é uma forma negada. Tá bom? Que eu posso usando sinônimo lógico. E depois ver as outras duas formas que a gente aprendeu. Acrescentando a expressão não é verdade que antes da proposição. Olha, não é verdade que Davi está vivo. E a próxima forma é aquela que a gente usa o sinônimo lógico de não é verdade, que é falso. Então, eu troco não é verdade por é falso. E aqui, Davi está vivo. Então, aqui, neste caso, eu tive quantas proposições lógicas? 4 proposições lógicas. Tá bom? Então, dependendo da questão, ele pode te dar uma dessas 4 como alternativa correta. Imagine que você tem uma questão, tá? Em que ele te dá, determine a forma negada da proposição que Davi está vivo. E aí ele pode te apresentar como alternativa, entre as alternativas abaixo, ele quer que tu marque aquela que corresponde à negativa. Então, pode aparecer lá como a tua resposta correta qualquer uma dessas 4. Tá? Aí tu diz, mas qual que vai aparecer? Pode ser qualquer uma das 4. Tu vai ter 4 lá erradas e uma lá vai ser correta. E essa que vai ser correta pode ser qualquer uma dessas 4 aqui colocadas lá. Então, tu precisas conhecer essas formas negadas todinhas aí, senão tu vai ter dificuldade. Tá certo? Ok? Muito bem. Observação. Em geral, nós denotamos a negação de uma proposição P por não P. Tá? Lê-se não P. Né? Se eu tenho a proposição P, a negativa dela eu leio não P. Esse tio representa a negação, tá? Da proposição. Tá? Assim, o que nós temos? Se o valor lógico da proposição P, né, for V ou se for F, então o valor lógico da negação de P, ou seja, da proposição não P, se a proposição P é V, a não P vai ser F. Ou seja, o valor lógico vai ser trocado. Porque nega, é o contrário. Então, a P é verdadeiro, o valor lógico da não P vai ser falso. E vice-versa. E do outro modo, se o valor lógico da P for falso, a da sua negação vai ter que ser verdadeiro, respectivamente. Então, é assim que funciona, tá? Sempre o valor lógico das proposições, quando eu nego, altera, inverte. Certo? Se era verdadeiro, quando eu nego, vira falso. Ou se era falso, quando eu nego, vira verdadeiro. Beleza? E temos também que, se eu negar 2 vezes uma proposição, olha, não P é a negação, primeira vez que eu neguei a proposição P. Depois eu nego de novo a negativa. Então, se eu negar a negativa, tá certo? Eu vou obter a própria proposição original, P. Então, se eu negar 2 vezes, eu volto para a minha proposição P. Em geral, na verdade, funciona assim. Se eu negar um número par de vezes, dá a proposição P. Se eu negar um número ímpar de vezes, vai dar a negação de P, sempre. Então, se eu negar 4 vezes a minha proposição, volto para P. Se eu negar 5 vezes a proposição, volto para não P. Certo? Vamos ver alguns exemplos aqui de negação, continuando, tá? Isso foi apenas uma observação, tá? Deixa eu me localizar aqui. Tá ótimo, né? Então, vamos lá. Continuando. Dois é par. Pode ser dada por qualquer uma das 4 proposições abaixo. Novamente, vamos lá. Primeira delas. O que eu fiz? Eu acrescentei o advérbio de negação antes do verbo. 2 não é par. Certo? Eu acrescentei o advérbio de negação antes do verbo. 2 não é par. E agora? Certo? Eu sei que não é par é sinônimo lógico da expressão é ímpar. Se não é par, é a mesma coisa que dizer que é ímpar. Então, eu posso trocar essa expressão aqui, não é par, por é ímpar. Então, eu uso sinônimo lógico, porque eu sei que não é par é sinônimo lógico de
é ímpar. Então, eu posso trocar essa expressão aqui por é ímpar. Então, essas duas proposições aqui, elas são a mesma proposição no sentido e no mesmo, também em relação de valor e lógica, são o mesmo. Então, as duas tratam-se da negação de 2 é par. Tá bem? Então, são duas formas que eu tenho de negar 2 é par. Tá? E agora, a terceira parte é usando aquela padrão, né? Não é verdade que 2 é par. Então, eu posso trocar não é verdade pelo sinônimo lógico, que é falso. Então, é falso que 2 é par. Tá certo? Então, são uma das 4 formas que nós temos de negar esta proposição. Certo? Muito bem. Um outro exemplo. A negação da proposição S, 9 é primo. Pode ser dada por qualquer uma das 3 proposições abaixo. Olha só. A primeira, usando a forma padrão. Qual é essa forma? Adicionando o advérbio de negação antes do verbo. O verbo está aqui, ser, né? Então, antes dele, entre o 9 e ele, eu acrescento o advérbio de negação, não. E aí, quando eu faço isso, eu tenho a minha primeira forma negada da minha proposição S, tá? Que é a não S. 9 não é primo. Então, tá aí a minha primeira negação. 9 não é primo, tá? Que outra forma eu tenho de negar? Olha, eu acrescento o advérbio, a expressão não é verdade que antes da minha proposição. S, tá aqui, ó. 9 é primo. Então, não é verdade que 9 é primo. Está negada. E a outra forma é usando o advérbio, a expressão sinônimo, né? Que é não é verdade, é sinônimo de é falso, tá certo? Então, é falso que 9 é primo, tá certo? Então, tá aí uma das 3 formas. Ora, alguém pode dizer assim, professor, olha, eu sei que se o número não é primo, ele é composto. Isso não é verdade? Não é verdade, tá? Porque existe o número 0, 1 e menos 1. E esses números 0, 1 e menos 1, eles não são nem composto e nem primo. Se não existisse o 0, 1, menos 1, aí tu poderia dizer que não é primo, seria sinônimo lógico de composto. Mas não é verdade isso. Então, cuidado, tá? Então, nesse caso aqui, eu não tenho sinônimo lógico, tá bom? Isso aí pode ser pegadinho. Muito bem. Observação. Um caso especial. Ó, muita atenção para esse caso aqui. Isso aqui costuma cair em concurso, já caiu várias vezes. Então, ele sempre faz uma repaginação da questão e, no final, é sempre a mesma técnica para resolver, a mesma forma de abordagem. Então, olha só. Muita atenção agora, né? Por isso, o exemplo a seguir já foi cobrado em diversos concursos, tá? Exemplo 5. A negação da proposição R. Olha só. É falso que está chovendo, tá? Pode ser dada por qualquer uma das 4 proposições abaixo. Observa daqui. Tem várias formas de resolver essa questão, tá? Entre elas, tu pode aplicar a regra que a gente fez, né? Colocar advérbio de negação antes do verbo, não é isso? E apresentar a forma negada, por exemplo. Só que aqui, se tu observar, tu tem 2 verbos, aqui na frente e outro aqui atrás, tá? Se tu for usar a primeira forma, o advérbio de negação, tu pode colocar o verbo aqui na frente do do ser, ou do verbo estar. Um dos dois. Então, qualquer um dos dois estará correto, tá certo? Então, isso é uma forma. Então, já por aí, tu já vê que já tem mais de uma forma aí de negar aí, só adicionando o advérbio de negação. Por quê? Eu tenho 2 verbos aí, tá? Mas uma outra maneira também que eu tenho de pensar é observar que é falso que está chovendo, olha, é falso que já é uma expressão que nos remete à negação. Então, é falso que ele tem a função de negar o que vem depois. E o que vem depois? Está chovendo. Então, eu poderia considerar estar chovendo uma proposição e é falso que a negação dela. Então, na verdade, essa proposição R, ela já poderia ser uma forma negada também, tipo a negação da proposição P. Então, seria P está chovendo, a negação da proposição P é falso que está chovendo. Tá certo? Então, poderia ser. Por acaso está chovendo aqui em casa. É verdadeiro que está chovendo, né? Beleza? Então, vamos lá nessas formas contractas aí. Olha, a primeira delas eu usei o advérbio de negação. Então, eu posso colocar antes do ou antes do estar. E adicionar o advérbio de negação antes do verbo. Como eu tenho 2 verbos, eu posso colocar aqui à frente ou depois. Então, eu vou optar por colocar aqui na frente do Então, não
é falso que está chovendo. Pronto, essa é a primeira forma negada, tá? Mas eu vou lembrar que não é falso é sinônimo lógico de quem? É verdade. Então, eu posso trocar não é falso por é verdade, que está chovendo. Pronto, também eu vou ter uma outra forma negada. Beleza? Então, esse aqui a gente usou o sinônimo lógico. Não é falso, que é a mesma coisa que não está chovendo, não é isso? Eu usei o sinônimo lógico. Não é falso, que é a mesma coisa que é verdade. Desculpa que está escrito é ímpar. Deixa eu corrigir isso aqui, né? Porque ainda bem que a gente viu agora essa parte aí, né? Para a gente ajustar, certo? Falso por é verdade, tá? Desculpa aí o equívoco aí. E aí a gente vai já atualizar aqui o nosso slide, certo? Então, agora. Muito bem. Então, o sinônimo não é falso, é sinônimo de é verdade, tá certo? Muito bem. A outra parte. Olha, eu posso colocar o advérbio de negação aqui antes do verbo. Na primeira, eu coloquei antes do é. E aqui eu vou colocar antes do está. Então, é falso que não está chovendo, tá certo? Então, isso é uma forma. Mas isso é uma das formas, beleza? Tá? Então, é falso que não está chovendo. Eu também, na verdade, eu tenho mais de... Qualquer uma das caras tem mais de 4, né? Ainda tem mais outras aí, se você prestar atenção. Já me ocorreu mais uma aqui, né? Porque, olha só, se essa aqui é a forma negada, eu posso usar o sinônimo. É falso, é a mesma coisa que não é verdade. Porque eu sei que não é, que é falso, é sinônimo de não é verdade. Tá? Então, eu posso trocar é falso por não é verdade, que não está chovendo. E aí, olha, eu sei que eu estou diante de um sinônimo também, não é isso? Ó, pode observar, não é verdade que não está chovendo. Olha, o é falso eu troquei por é verdade. Então, são sinônimos lógicos, não é isso? Tá? A expressão é falso. Troquei, então eu tenho de novo uma proposição que tem o mesmo sentido e o valor lógico é o mesmo. Então, eu posso trocar, porque eu troquei a expressão é falso por não é verdade. Estou usando sinônimo aí. Deixa eu acrescentar aqui para ficar bacana que eu estou usando sinônimo. Tá? Deixa eu ajustar aqui. Mesma coisa, né? Muito bem. Então, a gente ajusta aqui rapidinho, certo? Já vai aparecer a atualização do nosso slide. Tá? Muito bem. Certo. Desculpe-me aí por essa situação. Tá? Então, eu troco o é falso por não é verdade, que não está chovendo. Então, eu troquei uma expressão pela outra, são expressões sinônimas, né? Então, a minha proposição permaneceu inalterada. E eu tenho uma última forma, né? Que é esta. Está chovendo apenas, né? Essa daí, o que foi feito? Eu observei que o R, a minha proposição R, possa ser entendido como sendo a negação, tá certo? Já sendo a negação de uma outra proposição, ou seja, eu entender a proposição R como sendo uma forma já negada, tá certo? Então, é falso que está negando quem? Está chovendo. Então, é como se está chovendo fosse uma proposição P, e é falso que é a negação da P. Então, a R trata-se da negação da P, certo? Deixa eu registrar isso, eu nem registrei aqui, mas a gente pode registrar sim isso, porque
observe, né? E observe que R é a mesma coisa que a negação, certo? R é a negação, tá? Negação. R é a negação de P, vírgula, sendo que P, posição. E nós vamos ter que a negação de R igual a negação negação de R é igual a negação de P. Tá? Que é igual a P. Ok. Agora ficou bom. Então, agora vamos lá, vai ficar bem clarinho para vocês o que foi feito aí. Tá? Então, um momento, gente. Esse exemplo importante. Agora sim. Muito bem. Então, agora a gente atualizou, vai ficar bem claro o que a gente está querendo falar aqui para vocês. Certo? Então, está no exemplo especial, né? E aí, olha, está chovendo, observe que a R é igual à negação de uma proposição P, sendo que a P é a proposição está chovendo. Então, eu enxergo a minha proposição R já na forma negada. O que significa isso? Que a R já é a negação de uma proposição. Qual? Eu chamei de P. Então, a R já é a negação de uma proposição P. Quem é a proposição P? Está chovendo. O que eu quero determinar? Não é a negação da minha proposição R? Então, vamos lá. Assim, temos a negação da R, mas quem é a R? R é a não P. Vai ficar negação da negação, tá certo? Ora, mas a gente já viu que a negação da negação dá a própria proposição de dentro, P, certo? E quem é a proposição P? Olha, a proposição P é está chovendo. Então, a negação de R é está chovendo. Por isso, a gente colocou aqui está chovendo. Tá vendo? Tá? Então, esse é um exemplo especial porque, fatalmente, qual é a das 5 alternativas que ele colocaria lá para ti? Qualquer uma delas ele pode colocar como resposta correta. Mas a tendência dele é colocar isso aqui, olha, está chovendo. Ele quer avaliar se tu sabe isto aqui, ó. Tu sabe se tu tem entendimento dessa situação aqui, ó. Tá? Beleza? Então, esse é um exemplo bem especial que você tem que ter todo o cuidado para resolver ele. Tá vendo? Certo? Muito bem.
Tá certo. Bom, exercícios. Primeiro deles. Qual das alternativas abaixo contém uma negação lógica da proposição? Marcos é feio, tá? Cuidado, é feio não é sinônimo de não é bonito. Então, tu não pode ir por aí, por esse sinônimo aí direto da expressão é feio, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Quais são as alternativas que nós temos? Letra A, Marcos é bonito. Letra B, Marcos é mais ou menos. Letra C, Marcos não é feio. Letra D, Marcos é lindo. Letra E, Marcos é belo, tá? E aí eu sei o seguinte, o que nós sabemos? Para resolver essa questão, a gente sabe o quê? Que a gente tem basicamente 3 formas básicas de negar uma proposição. Qual é a primeira delas? A primeira delas é adicionando o advérbio de negação antes do verbo. É a básica, a mais simples de todas. Tá? Eu tenho o meu verbo aqui é o ser, tá o é, não é isso? Então, para me negá-la, basta adicionar o advérbio de negação antes do é. Tá? Aí eu adiciono. Como é que ficaria? Marcos não é feio. Pergunta. Aparece numa das alternativas aqui, A, B, C, D ou E? Se aparecer, acabou. Marca essa alternativa. Aparece? Aparece a alternativa C. Então, tu marcas. C. Marcos não é feio. Pronto. Essa é a alternativa correta. Tá certo? E as outras? Nem precisa fazer, nem perder tempo. Porque aqui tu estás querendo ganhar tempo. Tu precisa ser ágil na resolução das tuas questões. Tá certo? Então, isso aí tu vais fazer. Direto ao ponto. Tá? Muito bem. Tranquilo? Beleza? Porque assim, pessoal, você não pode esquecer que as alternativas que aparecem para ti fazem parte da solução. Então, a questão do concurso é, aqui está a alternativa correta. Então, uma dessas é a correta. Tá? Então, tu não pode deixar de usar esse fator importantíssimo a teu favor, que a alternativa correta está aqui, é uma delas. Tu estás olhando para a alternativa correta. Tá? Então, uma das formas que você tem que fazer é usar essa informação. Então, como é que eu posso usar ela? Dessa maneira. Faz a primeira negação aqui, a mais simples. Não é. E olha, se tiver, beleza. E se não tivesse, Marcos não é feio, aí tu ia usar a segunda negação. É falso que Marcos é feio. Ou não é verdade que Marcos é feio, né? Então, tu poderia usar qualquer uma dessas. Tá certo? Ok? Eu tô achando que nosso tempo vai se esgotar, hein, Juan? Como é que tá o nosso tempo aí? Estamos com 37 minutos, professor. 37. Vai até Tem mais 40? 13. Até Mais 50. 13. Ah, tá. Beleza, então. Tá. Continuando. Deixa eu ver. Aqui. Muito bem. Então tá. Então eu poderia usar aí Marcos, não é isso? Poderia colocar na frente da expressão, da proposição Marcos é feio, eu poderia colocar, adicionar, não é verdade que Marcos é feio. Então, eu estaria negando também. Mas eu posso usar também o advérbio, a expressão sinônimo dela, não é verdade. Quem seria? É falso que Marcos é feio. Tá certo? Então, isso você tem que ficar atento para poder resolver esse tipo de questão. Tá? A gente chama sempre atenção para isso. Cuidado. Isso é muito importante em lógica. Você estar atento às respostas. As respostas fazem parte da tua técnica de resolver as questões. É fundamental isso. Você sempre que quando você for resolver uma questão, por isso é importante você fazer a leitura minuciosa, cuidadosa de toda a questão. Quando eu falo toda a questão, eu me refiro não só ao enunciado da questão, como também as alternativas apresentadas para mim. Tá? Porque, às vezes, olhando para a alternativa da minha questão, eu já consigo excluir algumas que não pode ser a resposta correta. Tá? Isso se eu tenho um mínimo de entendimento do assunto. Eu vou conseguir, às vezes, usar o critério de eliminação. Eliminar as possíveis alternativas que não podem ser solução do meu problema. Certo? Beleza? Então, a gente já sabe disso. Então, a gente usa essas informações ao nosso favor.
tá? E é o que a gente busca fazer para você te dar uma técnica de resolução de problemas da forma mais simples, direta e que poupe menos, que te dê menos trabalho, tá? E que, claro, seja seguro, porque você precisa acertar essas questões. Você não pode errar essas questões. Tudo bem? Certo? Então, bora para a segunda questão. O que diz a segunda questão? Olha, qual das alternativas abaixo contém uma negação lógica da proposição Marta é culpada? Bom, então olha só, novamente, eu tenho a minha proposição. Basicamente, eu tenho três formas básicas de negar a minha proposição. Quais são? Primeiro, adicionar o advérbio de negação antes do verbo. O advérbio de negação não antes do verbo. Segunda forma, acrescentar a expressão não é verdade que Marta é culpada. A terceira, o sinônimo de não é verdade é falso que Marta é culpada. Então, essas são as três iniciais, beleza? Então, eu me focaria nessas três. Só que eu tenho que lembrar que é culpada quando eu disse é sinônimo de não é inocente. E não é culpada é sinônimo de é inocente. Então, se eu colocar o advérbio de negação aqui antes do e, fica Marta não é culpada. Marta não é culpada, eu posso trocar não é culpada por é inocente. Então, a forma negada também pode ser que Marta é inocente. Então, aí eu tenho quatro formas negadas, tá certo? Então, nas minhas alternativas, pode ser qualquer uma dessas quatro, tá? E vamos analisar as alternativas que nós temos agora. A primeira delas. Marta não é inocente. Ora, Marta não é inocente, não pode ser, né? Marta não é inocente é a mesma coisa. Olha, não é inocente é sinônimo de é culpada. Então, o que ele fez aqui? Ele só trocou a expressão é culpada pela expressão não é inocente. Apesar de ter o advérbio de negação antes do verbo, mas essa expressão aqui não é inocente é a mesma de é culpada. O que significa? Que a tua proposição não mudou o sentido nem o valor lógico. Se não mudou nem o sentido nem o valor lógico, ela pode ser a negação, a letra A? Não, porque a negação tem esse valor lógico contrário ao da minha proposição negada. Então, a proposição negada é essa, e como essa aqui foi só trocado o sinônimo, não pode ser a resposta correta. Observa que isso é uma pegadinha, né? Então, tem que ter cuidado. Vai ter o não aqui, mas não é a proposição que nós estamos procurando. 2. Marta é inocente. Ora, aí eu tenho que lembrar, né? Olha, eu vou negar a proposição Marta é culpada. Como? Acrescentando o advérbio de negação antes do verbo. Então, Marta não é culpada, é a negação. Aí eu tenho que lembrar que não é culpada é sinônimo de é inocente. Então, quando eu troco não é culpada por inocente, então eu vou ter Marta é inocente. E é o que eu queria. E essa Marta inocente é a forma negada em questão. Então, se eu estivesse fazendo essa questão, eu marcaria o item B. Tá certo? Eu marcaria o item B. O item C não pode ser o correto. Marta não matou, não tem nada a ver, só pergunta se é inocente ou culpado. Então, eu tenho que restringir aos elementos da pergunta. Não adicionar elementos novos, como matou, não posso fazer isso. Tá? Marta não roubou, mesma coisa, não tem nada a ver. Eu não posso adicionar nenhum elemento novo à minha proposição. Tá? E eu tenho que restringir aos elementos apresentados. Se é culpado, é isso que eu tenho que restringir. E a letra D, né? Marta não assassinou. Mesma forma, eu não falei aqui na proposição principal. Eu tenho que restringir ao que foi escrito aqui, o que está sendo expresso na minha proposição em questão. Tá certo? Então, aqui nesse caso, a alternativa correta é a letra B. Ele usou aí o quê? Sinônimo lógico, tá? Ele usou sinônimos lógicos. Tá bom? Tá certo? Sim ou não? Sim, muito bem. Então, vamos continuar aqui para o próximo enunciado. Próxima questão. 3. Qual das alternativas abaixo contém uma negação lógica da proposição? Márcio dirige bem. Certo? Então, vamos lá.
vamos negar isso. Olha, basicamente eu tenho 3 formas, tá certo? E se existirem sinônimos lógicos a ser usados, eu posso ter mais de 3 formas, né? Então vamos lá. A primeira delas é colocar o advérbio de negação antes do verbo, tá? Então eu colocaria o não antes de dirige. Então Márcio não dirige bem. Essa seria uma negação. Outra forma, acrescentando a expressão não é verdade que Márcio dirige bem, antes da minha proposição. Então, essa é uma outra forma. E, por último, uma forma básica é trocando a expressão não é verdade pela expressão é falso. Então, ficaria é falso que Márcio dirige bem. Então, eu tenho 3 formas iniciais, tá certo? Então, qualquer uma dessas 3 pode aparecer como soluções aí. E aí, eu vou analisar minhas alternativas, tá? Ver qual delas está aparecendo. Márcio não dirige mal. Ora, estou negando? Não, ele colocou a Márcio, ele colocou a advérbio de negação antes do verbo, mas só que ele trocou a expressão bem por mal. Não poderia. Ele deveria deixar o bem continuando aqui. Aí, se aqui fosse a expressão bem, aí sim estaria na minha forma negada. Não pode ser essa. Márcio dirige péssimo, né? Mesma coisa, né? E trocou bem, péssimo. Isso não pode, não são sinônimos. Né? Bem é sinônimo de péssimo? Não, não nega, não. Não pode ser. Márcio dirige mais ou menos, também, mesma coisa. Esse mais ou menos não quer dizer negação de bem. Não pode ser. Letra D. Márcio dirige mal. Aparentemente também. Mal, o contrário do bem. Pode ser, né? Bem, sinônimo do mal. Bem contra o mal. Se não é bem, se não é bem, se não é bem, se não é o bem, é o mal. Se não é o mal, é o bem. Márcio dirige razoável. E aí? Então, eu tenho A, B, C, D e E. 5 expressões aí. Tá? Qual delas aí a gente seria a nossa alternativa correta, hein, pessoal? O que é que vocês acham? Né? Certo? É uma questão muito boa essa, né? E aí? Não apareceu a forma negada, as clássicas, né? A classe seria Márcio não dirige bem, tá certo? Não dirige bem, tá? Márcio dirige péssimo. Mais ou menos, Márcio dirige razoável. Qual dessas aí? Ok. Eu tenho até dúvida se eu escrevi, se eu copiei direto aqui, correto essas alternativas aqui, tá? Eu estou achando bom. Se eu tivesse que apostar aqui, de repente eu iria na letra D, tá? Mas eu vou dar uma olhada nessa questão que eu estou achando, talvez falta algum elemento nela aqui, tá? Para a gente poder abordar. Então, segura essa questão 3, na próxima aula a gente volta para ela, tá? Vamos passar para a próxima. 4. Qual das alternativas abaixo contém uma negação lógica da proposição? É falso que está apagado. Beleza, vamos lá. Olha, lembra que aqui já está na forma negada, se você pode observar. Já pode entender que isso aqui já é uma forma negada. Então, olha, é falso que é a negação de quê? Estar apagado. Então, estar apagado poderia ser uma proposição P e é falso seria a negação. Então, isso aqui já tá, seria a negação não P, digamos. Tá? Então, eu posso trocar, olha, o que ele fez aqui no item A? É falso e trocou por é verdadeiro. Olha, quando tu troca uma expressão pelo seu sinônimo, aliás, aqui não trocou, é falso, não é sinônimo de verdadeiro, né? O é falso é sinônimo de não é verdade. E quando tu nega não é verdade que está apagado, não é verdade, nega não é verdade, é verdade. Então, na verdade, é complicado. A alternativa correta aqui seria a letra A.
Porque a letra B é verdade que não está apagado, né? É verdade que não está apagado. Não está apagado não é a expressão correta, né? É falso que está apagado. Ele repetiu, né? Não é a alternativa correta. Não está apagado. Se eu tirasse o é falso, colocar só está apagado, seria a negação. Como colocou não, voltou para a mesma coisa. Né? Está escuro. Aí nada a ver. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. O que ele está usando aqui na letra A? Ele está usando é falso que está apagada, é a negação, já está na forma negada. Mas aí o que ele vai fazer? Ele vai negar a expressão adicionando o advérbio de negação antes do verbo, mas só do primeiro verbo. Então, quando eu coloco não é falso que está apagada, essa vai ser a negação dessa proposição. E aí eu lembro que não é falso é sinônimo de quê? É verdade. Aí eu troco não é falso por é verdade. Então fica é verdade que está apagada. Então a alternativa correta é a alternativa A. Tá bom? É a alternativa A. Muito bem. Tá? E, bom, na próxima aula, então, a gente continua, tá? E na próxima aula eu vou abrir isso aqui no rascunho, fazendo uma mesa apresentadora que fica fácil para fazer as contas. Só falando você não consegue ver. Às vezes é bom a gente fazer algumas contas aqui, algumas expressões no rascunho para te enxergar direito que eu estou falando. Beleza? Então tá, pessoal. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Até a próxima semana. Ok, professor. Obrigado. Até mais.